o que nós vamos falar hoje, então, que eu trouxe aqui, que é sobre o ciclo social. É muito interessante. Não sei se você já pensou, e é um convite, assim. O que eu penso que os meus amigos querem que eu pense? O que eu tenho que os meus amigos querem que eu tenha? Né? E quando eu falo amigos, aí vem o ciclo familiar também, né? Vamos estender o ciclo social. Quer dizer, o quanto aquilo que eu escolho para a minha vida, não só em termos de consumo, mas de estilo de vida, status, me representa. E por que eu quero ser representada assim? Essa é a ideia que eu estou trazendo desse conteúdo hoje, para a gente prestar atenção nisso, né? O quanto eu tenho sido representada pelas minhas escolhas e o quanto isso tem saído para mim, né, em termos financeiros, quanto tem custado isso, a ponto de muitas vezes eu, inclusive, não estar no comando de uma forma mais adequada, né? Eu, às vezes, estou até enrolada, devendo, no cheque especial, no cartão de crédito, mas eu quero ser vista e representada de uma forma para ser aceita, né? E aí, esse pensamento é muito interessante que amigos, né, o ciclo social, isso já é provado, tem diversas pesquisas, são muito importantes para o bem-estar, para o envelhecimento, para aqui onde a gente fala para mulheres acima, né, que estão aí na maturidade, é muito importante para a gente ter amizade, né, para a felicidade, para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso bem-estar. Ela influencia na nossa longevidade saudável, né, no desenvolvimento, inclusive, das nossas finanças, do como a gente tem sucesso ou não. Os amigos influenciam, como nós escolhemos. Mas quando a amizade, o ciclo social pode estar influenciando negativamente, ou até a família. Então, eu trouxe 4 pontos para a gente poder refletir. Quando que a amizade, o ciclo social, pode estar influenciando negativamente na forma como você lida com o seu dinheiro. Então, quando você não tem consciência de crenças limitantes, quando isso é meio que sonâmbulo para você, e que o meio, crenças limitantes do meio, dos amigos, crenças sociais, por exemplo, se no seu meio familiar ou amizade, ou no meio religioso que você convive, de trabalho, ter dinheiro é algo ruim, né? Ter dinheiro não traz felicidade. Isso é uma crença que está aí permeando a sociedade, é muito forte, inclusive, né? E aí você fica escondendo o seu sucesso ou até freando o seu sucesso em função dessa crença, que é um meio... A crença é algo muito sutil, né? É uma lente ali inconsciente. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo atento a isso, porque inconscientemente a gente vai criando, né, desenvolvendo comportamentos para afirmar aquela crença ali e ser aceito. Ao mesmo tempo, nós temos o oposto, né? Às vezes, quando você está no meio em que você quer parecer mais do que, na verdade, você é, também para ser aceita, para ser amada, para ser reconhecida, para ser vista, considerada importante, né? Mais do que o seu dinheiro é capaz nesse momento. Não significa que você não vai poder ter, muito pelo contrário, eu acho que a vida é uma caminhada que a gente tem, ideal é a gente sempre almejar mais, porque o mundo está aí para nos oferecer aquilo que a gente pode extrair dele, né? Mas no momento que você está, se você quer dar um salto maior do que o que você pode alcançar, você pode muitas vezes estar endividada, enrolada, porque você está querendo ser aceita, parecendo mais do que aquilo que você pode nesse momento. Isso é um oposto também. E aí eu te pergunto, será que é o ciclo social ou você? Porque muitas vezes não é o ciclo social. Pelo contrário, você está num ciclo social bacana, é muito legal, né? Mas muitas vezes a gente não sabe lidar com aquilo, inconscientemente você se considera inferior, e aí, para se afirmar, você vai mais ali no uso do cartão de crédito, das suas finanças, ou fazendo coisas que você, ainda mais se você está devendo, se as finanças não estão organizadas, né? Nós estamos falando nesse momento, dessa forma. E
e aquilo ali vai te causando alguns problemas até inconscientemente, né? Ou então, quando os seus amigos são gastadores, né, e você quer acompanhar em excesso ali, você não tem a autorregulagem, porque a gente tem amigos de todas as formas, e o estado de presença e autorregulagem cabe a nós, né? Então, não é terceirizar o problema. Ou quando o meio segura você. É muito interessante isso, que é o tal das crenças limitantes, né? Porque, às vezes, você nasceu num meio em que a condição financeira e social era inferior à que você tem hoje, você foi, né? Você caminhou mais, mas você tem toda uma atmosfera ali fazendo uma pressão para você não ir demais. E aí você quer esconder o seu sucesso, muitas vezes você começa a se questionar se é isso mesmo, e vem assim até crenças religiosas aí falando que não é bom ter dinheiro. Então são os dois lados da balança. E quando a gente fala de não conseguir fazer o dinheiro sobrar, muitas vezes você está nesse meio que está te segurando, e para você ser aceita, você está gastando dinheiro para ser aceita, ou bancando coisas para as pessoas que você não deveria, ou que você não poderia, né? Muitas vezes. Usando o dinheiro ali como uma ferramenta de afeto, né? Para fazer ponte nessa outra forma que você precisa. Se você olhar para aquilo e trabalhar isso em você, o dinheiro não precisa de ser essa ponte, né? Só a sua presença, o diálogo, o seu exemplo. Então, são coisas muitas vezes que estão aí em você, que precisam de ser olhadas, né? Ou quando, né, a quarta razão aí seria, por exemplo, quando você tenta viver uma vida que você ainda não está preparada para viver, né? Então, por exemplo, se você tem amigos extremamente bem-sucedidos, ou familiares, e muitas vezes você quer ter a vida que eles têm comprando com dinheiro que você não tem, então, se eu dar um exemplo prático, assim, você quer morar no mesmo bairro e quer ter casas no mesmo nível, e aí você vai lá e faz aquele financiamento em 120 parcelas, né? Sei lá, 20 anos ou 240 parcelas, comprometendo uma parte muito considerável da sua renda, e aquilo ali causa um desequilíbrio, e muitas vezes você vai ter que abrir mão de outras coisas, e você acaba não abrindo mão, porque você está num meio ali onde as pessoas estão preparadas para aquilo e você não está. E aí você começa a se enrolar toda, se endividar. Muitas vezes você quer competir, né? E você ainda não está preparada financeiramente para aquilo. Então, é uma forma de você refletir aí sobre os comportamentos que têm levado você ao descontrole, a ficar no vermelho, enfim, não ter o dinheiro sobrando, não ter paz com o seu dinheiro, né, com suas finanças, o que não significa que você não possa sonhar mais. Mas, às vezes, quando você quer dar um passo fora de hora, você começa a sacrificar, né, o, o caminho, né? O processo, porque é um processo. Até o nosso crescimento financeiro é um processo. Você tem que ter sabedoria na medida que você vai crescendo financeiramente ali, a abundância vai chegando, porque senão aquilo vira um problema para você. Quantas pessoas você não conhece que ganhou, né? Que não trabalhou para ter determinado dinheiro, seja através de herança ou através de. Até na loteria você vê aí, e com muito pouco tempo o dinheiro simplesmente some. Às vezes a pessoa resolve, ela até acumula dívidas por falta de estar preparado, de ter sabedoria para lidar com aquilo ali, né? E como que você pode fazer para mudar? Assim, alguns insights, né? Vou trazer 6 insights aqui. O primeiro deles é que você seja a mudança, né? Aprenda, então, a olhar para isso e buscar esse conhecimento ao lidar com o seu dinheiro. Isso é muito importante, né? Conhecimento em finanças. É um conhecimento que eu posso chamar de angular, né? Que você vai trazer, mexer em todas as áreas da sua vida. Quando você conhece algo tão, né? Aprende a lidar com algo tão estrutural como o dinheiro, que permeia todas as nossas relações,
que permeia todas as nossas escolhas, todo o nosso fazer diário, né? Ela é uma ferramenta, é um veículo que te leva para onde você quer. Então, como é importante você saber lidar com o seu dinheiro, né? De uma maneira que encaixe para você. Então, a primeira coisa é que você seja essa mudança. Passe a fazer agora, não é amanhã, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele hábito ali de procrastinar, de deixar para amanhã, como se amanhã, né? O ano está acabando, então deixa eu passar o Natal, deixa a Copa passar, deixa o governo estabilizar, e a gente está sempre adiando ali para aquele momento ideal, e esse momento ideal é agora que esse conhecimento chegou, é agora que doeu, é agora que está precisando. Até porque para a solução vir, né? Para você sentir os efeitos de uma mudança, você vai precisar de tempo, né? A nossa guerra com o tempo, às vezes, não permite isso. E uma outra coisa é você renovar o seu ciclo de amizades. Ou seja, se você está num ciclo de amizades em que você é a pessoa mais bem-sucedida, comece a desconfiar, né? A gente costuma brincar assim, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, a mais descolada, então começa a ficar de olho ali, porque esse é o teto que você vai crescer. O ideal é a gente estar sempre rodeado de pessoas de todas as naturezas, mas de preferência pessoas que possam também nos ensinar, que possamos nos inspirar nelas. Se você é a pessoa que é o modelo e muitas vezes você não está podendo ser tão modelo assim na área financeira, você não vai crescer seus conhecimentos em finanças, você não vai ter nem quem se inspirar, né? É a mesma coisa de uma pessoa que quer emagrecer e só anda com pessoas que são gordas e que têm hábitos de gente que não controla a alimentação, né? Ou de uma pessoa que quer sair de uma depressão e só anda e conversa com gente deprimida e doente, né? Mais ou menos isso. Então, renovar o ciclo de amizades. Isso é muito importante. Saber diferenciar o que é seu do que não é seu, né? Isso é sabedoria, né? Por exemplo, o outro tem a história dele, tem a vida dele, que muitas vezes eu julgo, né? Eu até nem sei exatamente como que é, mas ele tem a história dele, eu tenho a minha. Que ele sirva de inspiração naquilo que sirva de inspiração e eu vou construir a minha história. Então, essa é uma boa dica, assim, para você não querer, às vezes, dar um passo maior, né? No momento que você não pode. E saber reconhecer que você é legal, assim, você dá valor ao que você já tem. Fazer mais com o que você já tem. Porque quando o nosso olhar fica muito para o externo, você perde a noção daquilo que você tem agora. Isso é para tudo, né? É o estado de mindfulness, é o estado de presença. Você perde a sua presença sempre sonhando com aquilo que é melhor. Então, é importantíssimo sonhar, mas valorizando aquilo que você tem hoje. E como é que você pode fazer isso? Fazendo o máximo que você pode com o que você tem, né? E o máximo que você pode com o que você tem é, pelo menos, organizar a sua vida financeira para que o seu dinheiro seja essa ferramenta e não o dinheiro alheio. Porque quando o seu dinheiro acaba e você começa a usar um monte de meios que não são seus para complementar, e isso se torna um problema, você está querendo ter um padrão de vida à custa de um dinheiro que não é seu. Isso não vai dar certo. Não, no final, a conta não vai fechar, né? E, obviamente, buscar meios de fazer mais, né? Meios que respeitem quem você é, que respeitem os seus valores, o seu momento, mas se você pode ter mais, por que não, né? E buscar, é muito interessante estar com pessoas, sim, que te instiguem, né, a ter melhores coisas, né? Que sejam modelos e exemplos de sucesso financeiro, de equilíbrio financeiro, de pessoas que você possa se inspirar, né? E não aquele ideal que a gente muitas vezes acha que é e não é, né? Aquela coisa muito distante, e aí se você não alcança aquilo que é a mesma coisa da gente que está na maturidade, aí acima de 45 anos, e você sabe que, obviamente, vai ter os hormônios, é completamente insano você querer ficar comparando com uma menina de 25 anos.
Claro que é importante você se cuidar, você fazer academia, reposição hormonal e tudo que nós temos aí para poder você ser melhor, mas com a idade que você tem. E não aquele nível de sofrimento que você quer ser aquela menina de 25 anos que você não vai ser. A mesma coisa com o dinheiro, né? Você estar com pessoas onde você possa se inspirar, né, com um equilíbrio financeiro ali, isso pode te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro, sem fazer você querer ser aquilo que você não é. E praticar a autorregulagem. O que é autorregulagem? Isso é para tudo, né, gente? Autorregulagem é aquele senso de presença, de autopercepção, quando você está passando do limite ali, quando você está no meio de pessoas ali que são muito gastadeiras, tem pessoas que gostam de ostentar, né? A ostentação. Muitas vezes as que gostam de ostentar, às vezes é as que menos têm, né? Porque às vezes quem tem mesmo não tem essa necessidade. Às vezes não tem, mas quer ostentar. Então, isso vai de pessoa para pessoa. Mas o fato assim, é você saber que aquilo não é seu, né? Você não tem aquela necessidade ali, que aquilo é do outro. Você não precisa daquilo. E muitas vezes, se você está num momento em que você vai, né, está passando por uma reorganização financeira, tomou decisões equivocadas, aí a autorregulagem se faz ainda mais necessária para você retomar esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio, quando eu digo, é o equilíbrio não só das contas, mas é o equilíbrio interior. Porque o equilíbrio das contas, ele é consequência, né, de comportamentos, e os comportamentos são consequências de um conjunto de pensamentos, sentimentos, como as crenças têm atuado no seu padrão, na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, no seu olhar para o mundo. Porque, na verdade, não existe aquela coisa assim, um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou ter aquilo. A felicidade é o caminho, né, gente? É a caminhada, né? É o dia a dia ali, é o fazer. Então, é por isso que muitas vezes, quando você vai precisar de um momento igual agora, não, eu realmente preciso parar para olhar isso, eu preciso organizar minha vida financeira, não dá mais, já não tem idade para isso. Eu chamo as poderosas, né, as super comprometidas, as mulheres que falam, chega, agora eu vou resolver isso. Mas quando você toma uma decisão, você vai precisar de um passo a passo, porque isso vai exigir internamente, porque nós somos, ainda mais a mulher, né? Num dia ali a gente vive um redemoinho de emoções ali. Então, essa firmeza para você construir um novo fazer, você vai precisar de tempo, né? E aí o meio social, ele pode te ajudar ou te prejudicar. Por isso que muitas vezes você renovar o ciclo social, né? Isso é muito importante. E naquele ciclo social que você já entendeu que, em alguma medida, ele não é benéfico, você saber até onde você vai, né? Até onde aquilo ali é bom para você, até onde aquilo é seu e não é. Saber diferenciar isso é muito interessante. É um olhar. E às vezes a gente se culpa por isso, né? Porque às vezes a gente está falando aí de pai, de mãe, de irmão mesmo, né, de sangue, e aí a gente fica questionando ali, será que é isso mesmo? Será que às vezes até uma convivência maior ou menor? Às vezes sim, uma convivência até menor, se aquilo ali não estiver te ajudando efetivamente, a gente tem que saber separar, até você ter um equilíbrio, né, sabedoria, um comportamento mais firme ali, né, dentro do seu fazer, de forma que esse ambiente não te tire ali daqueles seus objetivos, né, de organizar a sua vida, de ter a sua vida de uma forma equilibrada. Nós somos um reflexo do grupo. É muito interessante que nós somos espelhos, né? Tanto que é muito importante, ainda mais nós mulheres, assim, termos aí as finanças organizadas, principalmente as mulheres que têm filhos, porque os filhos aprendem por repetição. Nós, todo mundo, ser humano, né? Mas os filhos muito, né? Muitas das suas crenças, dos seus comportamentos, os filhos com certeza vão repetir, mas há sempre época de mudar. Então, imitar comportamento é da natureza humana. Então, nós tendemos a imitar, né? Por isso que quando às vezes a gente muda de grupo, nós mudamos o comportamento, mudamos às vezes o olhar, e é por isso que eu estou trazendo esse assunto tão importante aí, né? E é legal a gente buscar pessoas na mesma direção. E é normal, né? Na caminhada da vida, às vezes alguns amigos, até familiares, a gente vai se distanciando tanto assim do nível de consciência que a gente tem que realmente ir renovando, né?
Uma outra coisa, assim, será que você não é a pessoa que precisa de acompanhar esse grupo? É um convite sério esse aí, né? Que às vezes até o seu grupo ele cresceu e você é que não acompanhou, por crença sua, né? Então, às vezes, você, por exemplo, não aceita o sucesso dos seus amigos. E isso não é bom para você, né? Porque aí você começa a conflitar aí com as leis naturais que regulam a prosperidade, né? Então, aí é um convite mesmo, é apenas um convite, né, para você pensar, porque é a partir dessa reforma interior aí é que a gente começa a mudar a forma de fazer as coisas no mundo. E sem esse momento de reflexão, né, esse autoconhecimento aplicado às finanças é difícil, porque senão a gente fica no sonambulismo, né? E uma outra coisa muito interessante que falar de sucesso, de riqueza, de dinheiro com as pessoas, não no sentido de ostentação ou de vitimismo, ou de desdenhar o que o outro conseguiu, ou de colocar em xeque o sucesso alheio, isso é uma atitude muito ruim, né? Que a gente acaba julgando sem ter todos os fatos. E isso não traz nada de bom para a gente, mas no sentido de troca mesmo, né? Principalmente com aquelas pessoas bem-sucedidas, assim, ouvir histórias e aprender com histórias. Isso é muito interessante, né? E no ambiente de trabalho também, essa história das crenças limitantes, isso é muito interessante, assim, o quanto que o meio tem crenças limitantes e o quanto você tem crenças limitantes, que faz com que você, às vezes, não usufrua do meio, se afaste do meio, porque às vezes as crenças estão com você, né? Então, ter vergonha de ser promovido, de ser reconhecido, e aí de não ser aceito, porque você quer ficar ali com a galera que não está querendo crescer. Essa outra coisa de mulher não ter habilidade, nossa, eu tenho até arrepio disso. Assim. Mulher não tem habilidade para lidar com dinheiro, isso é uma crença machista, assim, muitas vezes que nós mulheres afirmamos e reafirmamos e repetimos e falamos. Isso é vergonhoso, né? Tem nada a ver com sexo, nada. Essa posição de vítima, essa posição de inferioridade. E às vezes a gente pode perceber isso até em pessoas mais velhas, assim, né? Então, para com isso. Isso não existe, isso é uma coisa que está no seu inconsciente e, muito pelo contrário, a mulher ela é muito habilidosa para tudo, muito mais controladora. A mulher presta atenção se vai fazer compra, muito mais detalhista quando ela quer, né? Pelo contrário. Então, é uma crença social que muitas vezes você está comprando, repetindo e acomodando nela, né? E as crenças religiosas, né? Essas eu acho importante você pensar, se eu não sei, a sua família, ou você, quer dizer, o quanto as crenças religiosas são castradoras. E às vezes, para poder você ficar naquele meio, naquele ciclo ali, você acaba não tendo uma boa relação com o dinheiro, né? Seja não tendo ambição e não crescendo no que você já faz, seja você querendo fazer mais do que você pode com o dinheiro, muitas vezes, que você não tem. Então, tem os dois lados, né? Eu vejo muitas, às vezes, a pessoa que vem do interior, né? No interior, às vezes, isso, às vezes, é até mais, porque tá todo mundo ali prestando atenção, todo mundo conhece todo mundo, então, às vezes, a necessidade de autoafirmação, às vezes, é até maior. Então, prestar atenção nessas coisas, porque para fazer o dinheiro sobrar, e para a gente ter as nossas finanças saudáveis, para a gente poder ter dinheiro sobrando, para a gente de fato escolher como que você quer, que tipo de vida que você quer, e acima de tudo, resolver o que está para trás, né? Que são os empréstimos, o cheque especial, o cartão de crédito. Você precisa de equilibrar esse fazer, estar atenta a esse fazer e buscar um meio que te apoie nesse momento. Porque nós somos seres gregários. E o ambiente que a gente está influencia muito no quanto a gente faz para ser aceito. Então, é aquela história que eu comecei falando, né? O que eu penso que os meus amigos querem que eu pense. O que eu tenho
que os meus amigos e familiares querem que eu tenha? O que me representa no meu estilo de vida, no que eu vivo? Então, fica aí essa mensagem.